Boa noite, irmãos. Paz seja convosco, amém? Te convido a vocês ficar de pé agora. Glória a Deus. Curva a tua cabeça, nós vamos orar um pouquinho, pedir direção sobre aquilo que vai ser conduzido nessa noite. Senhor Deus, a Ti toda a honra e toda a glória, Pai. Viemos à Tua presença, viemos a este culto, a este ambiente, Pai amado, querer ter um momento de relacionamento contigo, adorar a Tua presença, adorar o Teu ser e também, Pai amado, receber a Tua palavra, receber a Tua direção para essa semana que virá, ó Pai. Abre os nossos ouvidos, abre o nosso coração, que a gente consiga absorver, Pai amado, tudo que Tu queres falar conosco nessa noite e que nós venhamos criar um coração, Pai amado, que Te busca acima de qualquer coisa. Eu Te peço, Senhor Jesus, e Te agradeço. Amém e amém. Amém? Já vou pedir para você pegar a sua Bíblia, glória a Deus, e abrir comigo lá em Tessalonicenses. Lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16 em diante. Eu vou ler com vocês, amém? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16. Amém? Glória a Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16, é uma das cartas do apóstolo Paulo, no Novo Testamento, que inicia assim: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstei-vos de toda forma do mal. Amém? Pode fechar a sua palavra, você pode sentar. Glória a Deus. Pode deixar nessa imagem aí. Glória a Deus. Vou falar um pouquinho sobre Paulo para poder introduzir a mensagem dessa noite. Já falava um pouquinho na vigília ontem. Jesus, ele tinha 12 discípulos, ok? Todo mundo lembra, né? Viu na catequese, ouviu no curso, ouviu na escola bíblica. Jesus, ele tinha 12 discípulos. Quando Jesus ele vai embora, os discípulos se reúnem, eles sabem que nesse momento eles estavam entre 11, mas precisavam de mais um, porque Judas tinha ido, entra Matias, e eles começam a construção da igreja. Depois de um período onde eles conheceram o Espírito Santo, que foi pregado na semana passada em Atos 2, eles receberam o Espírito Santo, eles foram revestidos do poder, os 12 discípulos, e eles começaram a levar o Evangelho a todos os lugares. Depois de um período, surge um outro apóstolo. Esse não era um dos 12 iniciais, ele foi alguém que Jesus chamou. Jesus chamou assim como os outros, mas Jesus derrubou ele, feriu ele, machucou ele, preparou ele e trouxe ele. Esse outro apóstolo é o apóstolo Paulo. Amém? Apóstolo Paulo não era um dos 12. Ele, pelo contrário, era um perseguidor dos cristãos. Ele ia atrás dos cristãos, matava. Ele era nascido no Império Romano, criado no Império Grego e dentro da sua casa eram judeus. Então, isso tem que ficar claro. Ele era nascido dentro de uma cidade romana, ele se mudou, criou numa cidade grega, helenista, mas dentro da sua casa ele era judeu. E esse mesmo Paulo que perseguia cristãos, a partir do momento que ele cai do cavalo, Jesus fala com ele e diz: por que você me persegue? E Paulo, quem está falando? Aqui é Jesus, o Filho de Deus. Por que tu me persegues, Paulo? Nesse momento, Paulo percebe que a vida dele até esse momento era uma mentira, tudo que ele tinha vivido de perseguir os cristãos, de matar os cristãos, não era o verdadeiro propósito da sua vida. Porque Jesus derruba ele do cavalo e já dá uma nova missão para ele. Eu quero que você ganhe almas. Eu quero que você vá atrás de pessoas. Eu quero que você tenha uma vida transformada para transformar outras pessoas. Paulo cai do cavalo cego, ele fica cego por 3 dias. Ananias vai até ele, ora por ele, ele é curado. E a partir desse momento, Paulo ele começa a sua missão interior, de ser alguém que vai levar a mensagem adiante, levar a mensagem para as outras pessoas. Porém, a igreja rejeitou Paulo. Lembra dos 12 discípulos?
os 12 iniciais que começaram a igreja, eles temiam Paulo, porque Paulo consentiu na morte de um dos 12. Ele estava junto lá no apedrejamento de Matias, então os 12, os 11 nesse momento, não queriam que Paulo fizesse parte do seu grupo, porque ele era uma ameaça. Vai saber se esse cara não estava com plano, se esse cara não tinha um plano para daqui a pouco dizer que é amigo para depois matar todos os outros. Paulo ele vai para uma cidade, lá ele fica por aproximadamente 10, 12 anos, meio que se preparando, ouvindo a mensagem, lendo mais sobre Jesus. Ele já era um grande conhecedor da Torá, ele já era conhecedor do Talmud, ele já conhecia toda a parte hebraica, já conhecia toda a parte judaica, mas ele começou a pesquisar sobre Jesus, sobre quem foi Jesus, sobre os atos de Jesus, sobre os milagres de Jesus. E passado esse período de 10, 12 anos, Barnabé vai até Paulo e diz: chegou a tua hora, é o teu momento de começar a ganhar almas. É o teu momento de começar a expandir o evangelho, o sentimento que Jesus colocou, que te derrubou no cavalo para tu ir lá e fazer. Paulo se levanta e começa então o seu trabalho missionário. Ele vai fazer 3 grandes viagens missionárias. Essas viagens missionárias, por mais que a gente passe, quando fala em viagem, acha que é um período curto, mas cada viagem dessas demorava dezenas de anos. Porque Paulo, ele tinha para si que ele não queria ser um peso para a igreja. Então o que ele fazia? Ele pegava, montava uma loja de tendas numa cidade, como um comerciante, começava a vender tendas. Ali ele já conhecia quem era a liderança da cidade, já conversava, já falava de Jesus, já convertia aquela pessoa, já montava uma igreja, já montava uma estrutura. Quando ele percebia, aqui já está pronta uma igreja, eu preciso vender minhas tendas em outro lugar. Ele recolhia o seu material, e assim ele fazia, e cada parada demorava 2, 3 anos, e assim ele ia construindo e fazia toda a sua viagem missionária. Nessas viagens missionárias, teve quebra-pau com João Marcos, teve briga com outros discípulos, ele e Pedro tiveram racha. Pedro, então, se destinou mais a pregar para os judeus, Paulo se destinou mais a pregar aos gentios. Isso tudo faz parte da nossa história de nós estarmos aqui. Paulo ele vai na primeira viagem missionária, na segunda ele conhece Timóteo, conhece Filemão, e uma dessas suas viagens missionárias, ele passa por uma cidade chamada Tessalônica, que é uma cidade portuária, uma cidade com estrutura, só que ele não foi bem recebido. Assim como em outras cidades, teve uma cidade que ele foi apedrejado e jogaram ele para fora da cidade dando como morto, mas ele não tinha morrido. Então, nesse momento, Paulo ele vai até essa cidade de Tessalônica e ele tenta levantar e plantar igrejas, mas não foi tão boa a experiência lá. Então ele escreve uma carta, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, todas essas cartas que nós temos do Novo Testamento, a carta aos Romanos, a carta aos Coríntios, são carta a Filemão, carta a Timóteo, são tudo textos escritos por Paulo, que passou por essas viagens missionárias, montando e implantando igrejas, dando cartas, a instrução para a igreja e algumas cartas aos líderes que estavam cuidando das igrejas, como foi para Filemão, como foi para Timóteo. E para Tessalônica, como ele não conseguiu ter um primeiro momento de sucesso, ele escreveu uma dessas cartas, e no final dessas cartas, ele faz tipo um checklist para as pessoas que estão lá, que é esse checklist que está aqui. Aquilo que nós lemos anos, eu só organizei ele no formato de lista. Né? Alegre-se sempre. Amém? Se você aceitou Jesus, você não pode ser triste, você tem que estar alegre, você tem que estar feliz. Né? Primeira coisa que nós como cristãos temos que nos alegrar na presença de Deus. Segundo, orai sem cessar, orai sem parar. Nós começamos o culto com essa mensagem e esse é o tema dessa mensagem nessa noite. Nós não podemos parar de orar. Na lista continuando, em tudo dai graças. Não apague o espírito que habita dentro de você, não deixe esse espírito que muitas vezes te provoca para vir no culto e você é vencido para ficar em casa. Não desprezei as profecias que você receber, retenha o bem, quando você for ouvir uma palavra, retenha o que é bem, o que não for bem para ti, acaba não absorvendo. E por último, fuja do mal, fuja da aparência do mal, daquilo que é maligno, daquele ambiente que pode te fazer pecar. Essa foi a instrução de Paulo nesse primeiro momento. E dentro dessa lista, a carta de Tessalônica, eu hoje, já anunciado pelo início do culto, vou falar sobre oração. Olha para o teu irmão e diz: orai sem cessar. Orai sem parar. Amém?
E o texto base para nós começarmos a construção dessa mensagem está lá em Lucas. Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18, versículo 1 em diante. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Sempre e nunca desistir. Havia uma certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, porém, algum tempo não quis atender. Mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim vinha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele chamam dia e noite? Embora pareça demorado em defendê-los, digo-vos que depressa lhe fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Amém? Aqui nós temos alguns fatos que Jesus nos traz. O primeiro que é orai sempre, nunca parar de orar. Amém? Segundo, ele dá uma breve parábola contando a história de um juiz. Que esse juiz, ele não queria ouvir a causa de uma viúva, mas de tanto aquela viúva insistir, ele foi lá e fez a defesa dela. E Jesus depois ele diz: olha, com esse juiz iníquo, com esse juiz malvado, foi assim. Imagina com o Deus Criador. E aí, no final, Jesus faz uma outra frase que mexe muito. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite. Deixa eu fazer uma pergunta. Você já quis alguma coisa que você gostaria de ter demais? Algo que você gostaria de realizar, de ter, de uma cura, de um milagre? Talvez o resultado desse pedido esteja na intensidade da tua oração. Tu quer muito isso? Quero, Davi. Mas tu tem muito desejo de conquistar isso? Tenho, de todo o meu coração. Legal, quantas vezes tu já orou por isso? Eu oro toda vez antes de dormir. Orai de dia e de noite. Ou, Senhor, já está no meu projeto de vida. Está lá, escrito no meu projeto de vida, não preciso mais orar. Eu não preciso mais buscar, porque já tá lá no meu cronograma. Por que eu preciso continuar orando? Porque quando você começa a falar com Deus, e pedir a Deus, e confessar a Deus, e falar a Deus, e argumentar com Deus, e clamar a Deus, e pedir de novo a Deus, chega um momento que, calma, está sendo feito, calma, está sendo realizado, calma. Jesus está nos dando um ensinamento que nós devemos falar ao nosso Pai, convocar em oração e pedir a Deus que Ele realize os nossos projetos, que Ele traga o milagre que a gente veio buscar. Mas isso também depende de quanto eu estou disposto a buscar isso, ao quanto eu estou orando por isso, ao quanto eu estou intercedendo por isso. Jovens solteiros, o quanto você tem orado por uma esposa ou por um marido? O nível da tua oração talvez vai depender de quem você vai encontrar no futuro. Você que está querendo construir sua carreira, os seus projetos de vida, coloque em oração o que você quer construir, coloque detalhes. Outro dia nós estávamos falando para as crianças dos detalhes que nós tínhamos pedido na casa que nós gostaríamos de ter. E é como se fosse um checklist com certinho do lado. Que nós pedimos e oramos e oramos e pedimos e oramos e oramos. E tudo isso Deus tem feito porque não foi só um pedido, foi uma súplica. Foi um joelho dobrado.
foi uma oração, foi uma intercessão, foi uma busca tremenda, até a realização, até a conquista, até chegar no final. Quando Jesus traz essa palavra, essa parábola, Ele nos quer nos dar, entre outras linhas, dizer: tchê, o Pai está aí, é só pedir. Por que vocês ficam quietos? Nós tínhamos uma expressão que a gente usa muito, né? Quem não chora não mama. Né? A criança, quando a criança ela quer mamar, o que ela faz? Ela chora. Olha como a criança é mais sábia do que a gente às vezes. Como um recém-nascido é mais sábio do que a gente às vezes. Quando ele quer algo, ele clama, ele chama, ele grita, ele esperneia, ele chama pela mãe, até a mãe acordar no meio da madrugada e ir lá e atender a necessidade da criança. Um bebê é mais persistente do que você. Um bebê é mais persistente do que eu. Ele não para de chorar enquanto ele não consegue aquilo que ele pede. Alguém aqui tem criança pequena em casa, ou já teve? É assim ou não é? Não para enquanto não tem aquilo que quer. E o pior de tudo, que ele não sabe pedir, a gente tem que adivinhar, né? Não é cocô, não é comida, é febre, bota a mão na testa, não está quentinho, o que pode ser cólica, bota a mão na barriguinha, está doendo, a gente fica naquele jogo de alternativas, até descobrir o que é. Mas um recém-nascido, ele tem mais convicção do que ele quer, e ele não para enquanto não consegue aquilo que ele quer. E nós adultos, oramos e esquecemos daquilo que nós pedimos. Oramos uma vez, aí não realizou essa semana, já não ora mais. Já pede para a próxima semana, não acontece, já para de orar de novo. Aí já muda a oração, Deus, não era a tua vontade. Não, talvez era, mas faltou oração. Faltou clamar mais, faltou buscar mais, faltou dobrar o joelho mais, faltou fazer um propósito. Talvez seja isso que esteja faltando na minha e na sua vida, buscar mais incessantemente a palavra de Deus. Glória a Deus. Pode passar aí, Ricardo. Pode passar de novo. E essa aqui é uma pergunta. Por que devorar se Deus já sabe de todas as coisas? Por que eu devorar se o Espírito Santo ele intercede por mim? Por que eu devorar? Lucas já começou o culto dizendo: quando eu falo com o Pai, em primeiro lugar, eu começo a entender as minhas próprias petições. Eu começo a entender o que realmente eu quero. Quando eu começo a externar e colocar para o Pai, Ele também consegue perceber, pela nossa intensidade de oração, o quanto eu quero isso. Vou na presença de Deus. Senhor, eu podia ter um carro novo, né? Deus olhando. Esse teu pedido não é prioridade. Não é com quem está com vontade, com quem vai ser grato por isso. Senhor, eu quero um filho. Acorda de manhã cedo, antes de trabalhar. Senhor, eu quero ter mais um filho, Senhor. Clama ao Senhor, começa a falar, pedir: Deus, eu quero, Pai, eu quero poder ensinar para essa criança, eu quero fazer uma pessoa melhor, Pai amado, eu quero colocar uma pessoa neste mundo para ensinar a Tua palavra, Senhor, eu quero. Tu já começa a criar um motivo e a causa daquilo que Tu está pedindo. Não é o que eu estou pedindo, tá, irmãos? Alguns ficaram me olhando. Tá bom, 13, mas se vier mais, glória a Deus por isso. Vocês estão entendendo? Quando você vai falar para Deus o que você quer, você já consegue mostrar para Ele o porquê daquilo que você está pedindo. Senhor, eu quero uma casa melhor, eu quero uma condição melhor na minha casa, Pai, para que as pessoas que sabem que eu sou cristão aqui possam perceber que eu sou fiel a Ti e o Senhor recompensa. Você na sua própria oração começa a criar a condição, e você clama, e você fala com Deus, e você direciona, e você até que chega um momento que, como pai, de novo essa criança está chorando? Tá. Ele diz o sim, e as coisas acontecem. Outros motivos de oração, Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Não estejais inquietos por coisa alguma,
Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante dele, pela oração e súplica, com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quem aqui sofre de ansiedade? Temos pessoas que sofrem de ansiedade aqui? Amém. Eu também às vezes sofro. Tem dias que acordo 3 da manhã, pensando, meu Deus, tem muita coisa para fazer hoje. E aí como é que eu volto a dormir? Senhor, eu não sei como é que vai ser o meu dia, mas eu já consagro na Tua presença. E coloco tudo na Tua mão, Pai amado. E começo a falar com Deus. E a paz que excede todo o entendimento me traz a paz. Amém? Essa semana eu tenho falado Salmos 113, versículo 3. Essa tem sido meu salmo da semana. Na quinta-feira eu preguei sobre isso, ontem eu falei um pouco também na vigília. Salmo 113, versículo 3 diz o seguinte: do nascer do sol até o acaso, eu te louvarei, Adonai, ou meu Senhor. Do nascer do sol até o acaso, ou seja, aquilo que eu não sei, eu te louvarei, Senhor, Adonai, que é meu Deus. E eu tenho repetido isso todos os dias essa semana. Eu vou para a escola cantando isso. As crianças estão enjoadas dessa música já. É uma música de Salmo 113, versículo 3. E nessa ocasião, quando eu começo a repetir esse salmo, que é uma oração, meu coração vai ficando leve. Porque a gente tem medo do acaso. O nascer do sol é certo todos os dias, é ou não é? O que vem depois, a gente não sabe. Pode ser rojão, pode ser bomba, pode ser problema, pode ser coisas fáceis, pode ser alegria, pode ser a descoberta de uma doença na família. E essa semana a gente cantou muito isso. Do nascer do sol até o acaso, eu vou te louvar, eu vou te engrandecer. Adonai. Eu não sei o que vai acontecer, Senhor, mas eu glorifico o teu santo nome. E a paz que excede todo o entendimento me traz conforto. A paz que excede todo o entendimento me traz paz, através de uma oração. Amém? 1 João capítulo 1, versículo 9, vai falar sobre perdão dos pecados. Se confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Quando você estiver se sentindo mal por algo que você fez ou falou, também dobra os teus joelhos e fala com teu Pai. Senhor, me desculpa. Senhor, eu agi de forma errada. Antes de você tentar consertar com as outras pessoas, antes de você tentar consertar com as pessoas ao seu redor, conserta com Deus primeiro. Dobra o teu joelho no teu quarto, dobra o teu joelho na tua casa e diz: Senhor, eu clamo a Ti, eu busco a Ti. Tiago capítulo 5, versículo 14 e 15 diz: se alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungido com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Se há necessidade de cura, como é que se faz para ter a cura? Por meio da oração. Então nós estamos falando da ansiedade, nós estamos falando do perdão, nós estamos falando da cura, nós estamos falando do milagres. Mateus 21, 22, em tudo que pedires em oração, se crerem, vos receberão. Aqui é Jesus falando novamente. Só que o que nos deixa um pouco constrangidos, pode botar outra música, o que nos deixa um pouco constrangidos nisso, é que mesmo sabendo o papel da oração nas nossas vidas, oramos tão pouco. Mesmo sabendo o papel da oração nas nossas vidas, buscamos tão pouco. E o quanto isso pode impactar na nossa vida e na nossa casa. Eu falava isso na vigília ontem. Nós estamos dentro de uma igreja, amém? 4 paredes, um teto.
tirem essas paredes, tirem esse telhado. A igreja continua? Continua. Continua a igreja. Tira os músicos aqui de cima. Acabou o culto? Acabou a igreja? Não acabou a igreja. Agora peguem uma igreja e tirem a oração dessa igreja. O que acontece com essa igreja? Ela acaba. Vocês viram essas placas ao redor que estão aí, espalhadas por toda a igreja? Vocês viram? O Espírito Santo procura pessoas. Ele está procurando pessoas que têm o desejo dentro delas de orar, de buscar a presença de Deus, de querer algo diferente de Deus, de buscar, de dobrar os joelhos e de querer ter intimidade com Deus. Nós tivemos uma vigília ontem, nós estávamos de novo em 5, 6 pessoas. As famílias de quem canta, mais 2, 3 famílias e deu. A gente sabe o poder da oração. A gente compreende o milagre da oração. A gente sabe o que a oração pode fazer, mas a gente não quer orar. E muitas vezes a gente acaba reclamando pelas dificuldades que nós passamos, nós reclamamos pelas dificuldades e pelas condições que nós estamos, mas nós não dobramos o nosso joelho para pedir a Deus. Nós não dobramos o nosso joelho para clamar a Deus. As lutas vêm para derrubar a nossa família. Satanás tem se levantado para destruir os nossos filhos. Satanás tem se levantado para destruir a nossa casa, o nosso casamento. E nós não temos dobrado os nossos joelhos para proteger a nossa casa. Deus procura aqueles que querem buscar em espírito e em verdade. Que não venham simplesmente para desfrutar de um momento de culto, mas venham para se conectar com o Criador. Que venham para ter um momento de relacionamento com Deus. Que em todas as circunstâncias, aquilo que tu vai buscar, aquilo que tu vai conquistar, aquilo que tu vai querer obter, aquilo que tu vai querer ir atrás, antes de qualquer coisa, Pai, é da tua vontade. Pai, faça conforme o teu querer. Pai, abençoa esse projeto. Pai, abençoa a minha semana. Nós estamos sendo sugados, meus irmãos, porque nós estamos recebendo toda a informação que está ao nosso redor e estamos nos desconectando da presença de Deus. Nós precisamos voltar a nos conectar com o Pai. Estar dentro de um culto falando sobre oração não pode ser algo massivo, tem que ser algo prazeroso, tem que ser algo desejável, tem que ser algo interessante, algo que você tenha dentro de você como um desejo que toca dentro do seu coração, que dentro de você tenha o seu momento onde você espere ansiosamente para dizer: eu estou indo para o meu quarto, dobrar os meus joelhos para buscar a presença do Pai. A realização ela não deixa de acontecer por acaso. Às vezes é falta de fé, meu irmão. Às vezes é falta de busca. Às vezes é falta de querer mais relacionamento com Deus. Nós queremos construir algo mais, porque sabemos que Jesus está voltando e Ele vai voltar logo. Ele está batendo a porta e Ele diz: eu estou vindo. Quando Jesus ele termina Lucas capítulo 18, Ele faz um questionamento: quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Essa foi a provocação que Jesus encerra essa parábola. Será que quando eu voltar, ainda vai ter gente dobrando os joelhos e me buscando? Jesus ele não faz essa pergunta simplesmente para jogar ao vento. Ele sabe que nos últimos tempos as pessoas vão deixar de buscar a presença dEle. As pessoas vão se emocionar com luzes, vão se emocionar com som, vão se emocionar com todas as outras coisas, que se nós tirarmos da igreja, continua a igreja. Elas não podem se emocionar com isso, elas têm que sentir a presença pela oração, pela busca, pelo temor, pela graça de Deus, pelo interesse de querer dobrar os seus joelhos, independentemente do que vão falar de mim, do que vão dizer de mim, porque eu quero um relacionamento com o Eterno, eu quero um relacionamento com Deus Criador. É isso que eu preciso, é isso que eu anseio. A natureza que habita dentro de mim, a natureza que habita dentro de você, que é o Espírito do sopro de Deus, que foi sobre a vida de Adão, lá no jardim do Éden, ele continua dentro de você. Esse sopro de vida é o Espírito que habita em nós, e esse Espírito que habita em nós, ele clama pela presença do Espírito Santo, que foi pregado na quinta passada, que foi pregado no domingo passado, sem combinar nada, porque Deus quer falar algo conosco nessa noite. Nós precisamos abrir os nossos lábios, não simplesmente para dizer: Senhor, abençoa esse dia, Deus, abençoa esse alimento. Não, precisa ser construção de diálogo, precisa ser uma construção, precisa ser algo conversado, precisa ser algo que onde Deus possa ouvir como um filho vem à presença do seu Pai. Procura-se pessoas de oração. Esses dias nós falávamos
Estava conversando com um amigo, nós falávamos, cara, a igreja tem músico, né? Tem músico, toda igreja tem músico. Tem o pessoal que trabalha, toda igreja tem o pessoal que trabalha. Sabe o que entrou em extinção dentro das igrejas? As irmãs do coque. Nós brincávamos sobre isso. Quando eu era pequeno, eu entrava dentro da igreja, tinha aquelas irmãzinhas lá já pegando fogo lá no fundo do culto. Eu não sabia o que, naquela época eu não fazia noção do que elas estavam fazendo, mas era uma voz, era uma gritaria, aquelas irmãs orando e clamando a Deus antes de começar o culto. Eu não entendia que não era aqui que começava o culto, era aquelas irmãs que começavam o culto. Eu era criança e eu não entendia o que estava acontecendo, mas hoje eu sei a falta que faz de pessoas intercedendo sobre o começo, do início ao fim do culto. Hoje nós chegamos 6:02 dentro da igreja, 6:03, a gente às vezes olha às 7 horas, a igreja ainda está na metade. Aí começa às 7:05, a igreja está cheia, o que aconteceu? Venha antes para orar, para preparar esse ambiente, preparar esse culto, preparar esse momento. Venha antes para ajudar a preparar o que vai acontecer. Irmãs, você que é de oração aí, irmãos, você que é de oração, não te silencia. O teu dom ministerial, se é esse de oração, Deus clama para que você se coloque em posição nessa igreja, para que você se coloque em posição sobre a sua família. Tem pessoas que elas são chamadas mais para orar do que outras, eu reconheço isso, mas todos precisamos orar de alguma forma. Mas algumas pessoas elas são chamadas como ministério de oração. Se você é chamado como ministério de oração, eu te convido a vir antes do culto, a preparar esse ambiente, a preparar esse momento. Eu tenho certeza que a sua vida vai ser abençoada, e a nossa vida que vai estar aqui também vai ser abençoada. Esse hino que está tocando no fundo agora está até na versão hebraica dela, Salmos 113:3. Do nascer do sol até o acaso, em tudo eu louvarei ao Senhor, Adonai. Talvez você tenha uma condição difícil, talvez você está numa condição de dificuldades nesse momento, e talvez por isso você não tenha buscado a presença de Deus, porque você está triste. É justamente nesses momentos que você deve se colocar na presença do Pai. É na tristeza, é na alegria, é na felicidade, é na ruína, é no acaso. Clame a Deus de todo o teu entendimento, fala com o teu Pai. Eu tenho certeza que Deus tem planos grandes para as nossas vidas, mas falta que os nossos joelhos paguem um preço por algo. Falta que os nossos joelhos paguem um preço necessário para que tudo aquilo que Ele tem planejado sobre as nossas vidas possa acontecer. Não seja por falta de oração, que, Davi, eu oro, mas eu sinto sono. Comigo é a mesma coisa, não muda nada. Para mim também, muitas vezes acordo, tem que orar, mas Senhor, a oração ela sai meio capenga, Senhor Jesus abençoa os meus inimigos, e mistura tudo, mas você está orando, você tem que se conectar, você tem que criar essa rotina, esse hábito de querer buscar a Deus. Cria um propósito, Senhor, eu vou acordar todos os dias, meia hora antes para falar contigo, porque eu quero mudar algo. Se você está satisfeito com tudo que está acontecendo até esse exato momento da sua vida, e não precisa mudar nada, ok. Agora, se você quer receber mais e perceber que você pode ganhar mais coisas do Senhor, você vai precisar mudar algo. Você vai precisar entregar algo. Eu já preguei aqui alguns meses atrás sobre uma batalha que foi ganha só em oração, onde os soldados do inimigo todos caíram simplesmente por oração, de um clamor de um rei que fez o seu povo jejuar. Nós temos tantas histórias, o Lucas citou algumas no começo, de pessoas que por meio de oração ganharam batalhas, caíram muralhas. Nós temos um almanaque inteiro de pessoas que ganharam batalhas, não foi pela força, não foi pelo soco, foi pela oração. É pela oração que nós vamos ganhar as nossas batalhas. É pela oração que essa igreja vai frutificar e vai crescer. É pela oração que mais pessoas vão ser batizadas no Espírito Santo. É pela oração que mais milagres nós vamos presenciar. É pela oração que nós vamos ver o Deus transformando vidas. E se o seu coração está incomodado agora, que está palpitando, é porque você é de oração. Você tem esse perfil de orar. E se alguém algum dia disse para você parar de orar, ou que estava feio você orando, é essa pessoa que não sabe de nada, porque Deus chamou você para ser aquele que vai falar a palavra de Deus para outras pessoas, vai interceder pelas outras pessoas, porque quando alguém estiver sem forças para orar, você vai ser a pessoa que vai botar a mão no ombro e vai dizer, eu vou orar contigo. Clame
ao teu Pai. Clame ao teu Deus. Eu quero te convidar a ficar de pé agora. Glória a Deus. Adonai, Adonai. Feche teus olhos. O Ricardo vai botar a música um pouco mais alto nesse som, para você não ouvir a voz do outro cantando, para o outro ouvir a voz do outro orando. É para você orar agora neste momento. Você com os seus olhos fechados agora vai orar ao Criador e vai falar com Deus, vai falar com o Pai, vai conversar com Ele, vai expor as suas fraquezas, vai expor as suas dores, aquilo que está te incomodando, aquilo que está tirando a tua paz. Fala com Deus nesse momento, com os seus olhos fechados agora, fala com Deus, clama a Deus, ora a Deus, diz a Ele. Se você sentir vontade de falar e orar em línguas, fique à vontade, porque você está na casa do seu Pai. Você não precisa se fechar, você não precisa se limitar, você não precisa se prender. Você está na casa do seu Pai e você pode glorificar e dizer aleluia, 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 santo, 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 santo. O Senhor é o Deus dos exércitos, é o Senhor que ativa, é o Senhor que faz a igreja crescer, é o Senhor que abre a passagem, é o Senhor que faz os projetos crescerem, ó Pai. É o Senhor que livra do pecado, é o Senhor que livra da macumba, é o Senhor que livra, Pai amado, da perseguição, das drogas, é o Senhor que dá sabedoria, é o Senhor que dá discernimento, é o Senhor que faz o milagre, é o Senhor que tira da prostituição, é o Senhor que tira, Pai amado, todos os vícios. É só o Senhor, enquanto a igreja não abrir os seus lábios para falar, para clamar e para dizer a Deus, nada vai acontecer. Precisamos dizer a Ti, ó Pai, e Te colocar como único e suficiente Salvador das nossas vidas. Se você nesse momento entendeu essa mensagem, fala com o teu Pai, diz santo, santo, santo Pai. Abre para Ele o teu coração nesse momento. Talvez a tua luta que tu estás passando, fala para Deus agora. Glórias a Ti, Senhor. Aleluia, santo. Aleluia. Se você sentir vontade de dobrar o joelho para falar com Deus, fique à vontade. Você não tá sendo limitado por ninguém aqui, meu querido. Você está na liberdade da presença do Pai para falar com Ele e colocar na presença dEle o que você está sentindo. Coloca a tua raiva, coloca a tua angústia, coloca o teu medo, coloca o teu anseio, a tua preocupação, coloca no altar de Deus, coloca sobre o altar dele e diz: Senhor, eu estou triste, Pai, eu preciso disso, Pai, eu preciso me alegrar na tua presença, ó Pai. Coloca na presença dele, santo, santo é o teu nome, ó Pai. Uma igreja que clama a Ti, ó Pai. Uma igreja que procura a Tua presença, ó Pai. Aleluia, santo, 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 santo é o Teu nome, ó Pai. Não para, continue adorando, continue falando com o Teu Pai. Expressa no teu coração o que você sente, o que você precisa, o que você gostaria muito de realizar e você ainda não falou para Ele. Compactua isso com Ele, compartilha os teus sonhos com Deus. Compartilha com Ele todo aquilo que você espera conquistar ali na frente. Compartilha os teus projetos com Deus, compartilha os teus sonhos com Deus, compartilha aquilo que você quer construir com Deus, compartilha o desejo de construir algo com Ele. Fala para mim sobre a sua família, começa a dizer: Senhor, abençoa a minha casa, abençoa os meus filhos, abençoa a minha empresa, o meu emprego, Pai, abençoa o meu ambiente, Pai amado, abençoa, Pai, onde eu estou indo, Pai amado, abençoa o meu lar, ó Pai, abençoa, Pai, onde eu estiver, Pai amado, coloque os teus anjos lá, ó Pai. Aleluia, santo, 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 Pai. Aleluia. Começa a clamar a Deus e compartilha com Ele o estágio da vida que você está. Senhor, eu preciso, Pai amado, me alegrar, Pai amado. Deus, eu estou triste, ó Pai. Eu estou passando por lutas, ó Pai. Eu estou me sentindo solitário, ó Pai. Eu estou com enfermidades, ó Pai. Eu estou precisando ser curado, ó Pai. Eu preciso, Pai amado. Compartilha com Deus, Pai. Compartilha com Deus. Compartilha com o teu Pai. Você não está fazendo algo nada fora, você está simplesmente se colocando na presença dEle. Queremos, Pai amado, se colocar na Tua presença, ó Pai amado. Derrama Teu Espírito Santo sobre este ambiente. Adonai,
Glória a Ti, Senhor, aleluia. Eu vejo os irmãos se soltando na presença de Deus. Começa a gritar, a dizer: Senhor, Tu és santo, santo, santo. Nós somos uma igreja que acredita no Pentecostes. Nós somos uma igreja que acredita no Espírito Santo e acredita no renovo do Espírito Santo. Mas esse renovo, ele não acontece no silêncio. Ele precisa ser falado, ele precisa ser anunciado, ele precisa ser dito. Então fale ao Senhor, clame ao Senhor, diga ao Senhor, espalhe ao Senhor, diga ao Senhor: Senhor, eu te amo, eu te busco, ó Pai. Clame ao Senhor, busque a presença do Pai. Santo, 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 ó Pai. Aleluia, 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 aleluia. Glórias a Ti, Senhor. Maravilhoso és Tu, Senhor. Santo, 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 ó Pai. Glórias a Ti, ó Pai. Impacta essas vidas, ó Pai. Impacta esses dias, ó Pai. Impacta sobre eles, ó Pai. Santo, 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 ó Pai. Glórias a Ti, Senhor, aleluia, aleluia. Glórias a Ti, Senhor.